E aí, cubistas, beleza? Eu comecei a montar cubo mágico em 2015 e no final daquele ano ocorreu o primeiro recorde mundial de 3x3 que me chocou profundamente. Lucas Etter havia feito o primeiro sub 5 de single na história com um tempo de 4.90 segundos, que para a época era simplesmente absurdo, inimaginável, ninguém conseguia entender como aquilo era possível. O tempo foi passando, os recordes de single foram melhorando cada vez mais, mas com ele os de média também foram baixando cada vez mais com o passar do tempo. Em 2017, Fix fez a primeira média abaixo de 6 segundos. No ano passado, Timon Kolachinski fez a primeira média abaixo de 5 segundos, que para mim também é surreal, com uma incrível média de 4.86 segundos, algo que até hoje para mim eu não consigo entender como é possível, mas quem sou eu para julgar as capacidades humanas, sendo que esses dias atrás tivemos a excelente notícia de que o Yiheng Wang bateu novamente, o recorde já era dele, recentemente ele já havia batido, mas ele bate novamente o próprio recorde, fazendo uma incrível média de 4.48 segundos, baixando dos 4 segundos e meio. E se o recorde de single não tivesse sido batido, né, o 3.47 do Yu Chengdu não tivesse sido batido pelo Max Park, o recorde seria pouco mais de 1 segundo acima do recorde de single, que também é algo extremamente absurdo considerando que se trata do 3x3. E mais surreal do que isso é que não fazem nem 2 semanas que o Max Park bateu o single, né, algo que também já fazia bastante tempo que não era batido, com um incrível tempo de 3.13, e logo depois o Yiheng nos presenteia com um recorde de média com 4.48 segundos, que é simplesmente surreal. E mais surreal do que isso é que o menino tem apenas 9 anos, então ele tem toda uma carreira pela frente, e não duvido nada que ele consiga baixar muito mais ainda nesses tempos, nos próximos anos. Vai ser incrível acompanhar isso. De qualquer forma, enquanto isso não acontece, estou aqui hoje para fazer a reconstrução dessa média dele e para mostrar para vocês que você não precisa de tantas técnicas avançadas para conseguir chegar em um grande nível no cubo mágico, porque esse menino, querendo ou não sabe tantas coisas assim quanto pelo tempo pode parecer. Gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição, isso ajuda demais aqui na divulgação dos vídeos do canal e para que eu continue fazendo novos vídeos aqui toda semana para vocês. Pedir também que vocês confiram aqui na descrição o link para o site da Uncube, a loja parceira aqui do canal, ótimos cubos por ótimos preços, e você pode usar meu cupom de desconto Vincenzo para te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras. As redes sociais deles estão passando aqui na tela. Pode entrar lá no site, tenho certeza que você não vai se arrepender, e entra no nosso servidor Discord, link aqui na descrição. Bora começar com a reconstrução. Então na primeira solve ele fez um tempo de 4.72 segundos, os scrumbles vão estar aparecendo aqui na tela, lembrando que sempre embaralhe com o branco em cima e o verde na frente. E esse aqui foi o cubo que apareceu para o Yiheng na primeira solve. Aparentemente aqui você deve pensar que ele fez a cruz branca, né, porque é a coisa mais óbvia, você tem aqui uma cruz de 3 movimentos, relativamente simples, tem algumas opções de X-Cross com essa edge daqui, e é relativamente fácil de prever os próximos pares, mas por incrível que pareça o Yiheng optou por fazer a cruz não amarelo aqui, porque na verdade ele resolveu fazer uma X-Cross. Eu disse que ele não tem tanto conhecimento, óbvio que isso é uma mentira de certa forma, ele sabe bastante coisa, ele sabe muito bem as técnicas dele, mas ele não sabe tantos algoritmos de ZBLR, essas técnicas bizarras assim que o pessoal mais avançado usa, mas uma coisa que não dá pra tirar o mérito dele é que ele tem um excelente conhecimento de X-Cross, coisa que já ficou clara nos recordes recentes dele. Então ele percebeu que essas duas peças já estão certas em relação entre elas, a edge correspondente ao par que vai entre essas duas edges já está aqui no lugar, e o que ele pode fazer então é encaixar o canto correspondente entre essas duas edges para formar um X-Cross, e é exatamente isso que ele faz, e posteriormente resolvendo essas duas edges aqui. Então ele começa com U, insere aquele canto lá atrás com uma inserção simples de 3 movimentos, formando esse bloco, porque daí com o D' você vai ter um bloco aqui completamente formado, e aí simplesmente finaliza a cruz com L, F', uma cruz relativamente simples. Para o segundo par, ele opta por fazer esse par aqui, o meio vermelho e verde, com o canto correspondente aqui amarelo. Ele resolve esse par de uma maneira bastante inteligente, talvez vocês não conheçam essa forma aqui, né? A maior parte das pessoas aqui, pelo menos aqui no Brasil, resolvem esse par dessa forma, setando em um pesca. Mas é uma forma bastante avançada também e que já vai preparar o próximo par, como vocês vão perceber daqui a pouco, é começar fazendo um pesca aqui para formar um par dessa forma. Então ele faz exatamente isso dessa posição aqui, já está numa posição muito boa para fazer isso, e vai encaixar esse par na esquerda, percebendo aqui na esquerda que esse par vai ficar formado assim que ele finalizar esse par aqui. Depois disso ele simplesmente vai e encaixa o par aqui verde e laranja por trás aqui mesmo, isso é muito importante, sempre encaixando os pares no fundo. E depois sobra isso daqui de último par para ele, ele rotaciona e executa ele por aqui. Seria possível fazer esse par sem rotação com esse algoritmo aqui, mas a rotação não é ruim, até porque ele vai fazer um edge control aqui para forçar com que a cruz fique pronta na última camada.
Então resolve esse par dessa forma, transformando em um par com 2 setups, e faz um sled aqui na esquerda para orientar algumas edges. Depois disso ele tem um caso de pi aqui, ele faz o 2, faz o algoritmo aqui, percebendo já que os cantos vão ficar permutados. E aí temos uma PLH onde ele usa um algoritmo que particularmente eu não uso com tanta frequência, mas é M2, U2, M2, U, M2, U2, M2 e outro U, finalizando dessa forma a PLH. Como eu havia dito, essa solve teve um tempo de 4.72 segundos, um total de 45 giros, resultando em 9.53 giros por segundo. A segunda solve, por incrível que pareça, teve o exato mesmo tempo que a solve anterior, 4.72 segundos, e pra mim essa é a solve mais absurda de todas e vocês já vão entender o porquê. Ele faz novamente a cruz no amarelo aqui, ele percebe que essas duas edges já estão prontas. Essa edge pode ser facilmente encaixada com D, L e D', e depois pode encaixar essa edge com uma inserção de 3 movimentos. Ele já viu o primeiro par dele, que no caso vai ser esses dois aqui. Esse canto vai ser movido e esse meio vai vir pra cá. Então ele percebe que ele pode já finalizar a cruz cancelando na inserção do primeiro par. E é exatamente isso que ele faz. Começa a cruz com D, L e D' para encaixar o meio amarelo e laranja. E depois insere o meio aqui, amarelo e vermelho, com 3 movimentos. Já cancelando na formação desse par aqui, que é bastante simples aqui dessa posição. Ele faz isso, encaixa o par atrás. Depois ele vê esse par aqui. E aqui ele faz uma coisa que eu dificilmente veria, mas que é muito inteligente, que é, depois de encaixar esse par, ao invés de encaixar ele dessa forma, depois de formar esse par, na verdade, ao invés de encaixar ele da forma tradicional, ele percebe que esse par está nessa posição e ele faz um sled, porque dessa forma esse par vai virar um pesca, que é muito mais fácil de ser encaixado. Ele faz aqui o pesca naturalmente com essa rotação, volta a rotação, faz esse par aqui, na esquerda mesmo, cai essa OLL, que particularmente é uma das minhas OLLs favoritas, que é esse algo bastante tradicional dela, e cai pra ele uma PLV, né, que muita gente reclama dela, ele definitivamente não reclamou, fez aqui o linha, fez o algoritmo por trás e finalizou a solve. O motivo pelo qual eu disse que essa pra mim é a solve mais absurda de todas é porque simplesmente não teve nada de sorte nessa solve, não teve X-Cross, foi uma cruz relativamente normal, o primeiro par normal, segundo par normal, que ele força para formar um terceiro par bom, quarto par normal, olha normal e uma PLL ruim, e ele faz um 4.7. Isso é simplesmente surreal, imagina o que poderia ter acontecido se ele tivesse tido algum tipo de sorte nessa solve, com certeza teria feito com que o tempo fosse ainda melhor e a média ainda melhor, o que é absurdo de imaginar. O tempo da segunda solve foi 4.72 segundos, teve um total de 61 movimentos, resultando em incríveis 12.92 giros por segundo. Segurem-se nas cadeiras porque a terceira solve foi o primeiro sub 4 dessa média. Sim, eu disse o primeiro e teremos mais um ainda, que seria no caso a próxima solve. Na terceira solve, o Yi Heng fez um tempo de 3.99 segundos, que, cara, é simplesmente surreal. E o mais bizarro é que, como vocês vão ver, não teve também nada de tanta sorte nessa solve assim não. É um scramble relativamente bom, mas durante a solve em si não tivemos tantos elementos de sorte quanto alguém poderia imaginar por uma solve de 3.99 segundos, ainda mais em campeonato. Então ele acabou fazendo a cruz no amarelo novamente aqui nesse scramble. Ele começa numa posição relativamente estranha, ele deixa nessa posição aqui, mas porque ele vai fazer uma X-Cross com esses 3 peças aqui e esse bloco aqui que é relativamente fácil de ser formado, né? Então ele começa fazendo um B', que é um movimento um pouco estranho, mas isso vai fazer com que ele sete para uma boa continuação na solve dele. Porque o que ele vai fazer basicamente aqui é encaixar essas 3 peças e a X-Cross forma-se naturalmente. E aí, fazendo desse ângulo um pouquinho estranho, ele vai pegar uma posição boa para o segundo e terceiro par dele e assim por diante, né? Então ele deixa aqui, faz o B' para colocar a peça na posição, faz aqui um D e um U' ao mesmo tempo para já setar aqui essas duas peças e preparar para encaixar X-Cross, RW' e R' para finalizar a cruz. Com certeza ele viu o segundo par na inspeção, que no caso ele optou por fazer esse daqui, que é um par relativamente bom mesmo, transforma aqui no par e encaixa com bastante facilidade. Resolve rotacionar para fazer esse par aqui, bastante simples também, encaixa por trás, e depois esse par aqui, que é bastante simples também, ele encaixa aqui. E aqui é onde eu digo que você não precisa aprender nada de tão avançado para ser rápido. Essa é uma ZBL de T, que é um caso bastante fácil, inclusive se vocês quiserem aprender vendo esse vídeo, né? Você tem um bloco aqui, esses dois aqui são opostos, esses dois são iguais, tem um padrão oposto aqui, tem um outro bloco aqui. Esse algoritmo é simplesmente um setup para PLLJ, você deixa nessa posição, R', U', R, faz uma PLLJ e o setup volta, resolvendo assim a ZBL de uma forma bastante simples.
Mas o Yi-Heng não precisa disso. Só acertar aqui no caso de novo. Ele não precisa disso. O que ele fez simplesmente foi a OLL e a PLL. Não existe uma forma de ser mais simples do que isso. Ele não fez uma QLL, ele não fez uma OLL-CP, ele fez a OLL, o algoritmo tradicional. Provavelmente já imaginava que seria uma PLT pela posição, né? Porque esse caso aqui é relativamente simples de você imaginar o que vai cair, né? Por causa da forma como ele tá. Mas ele não fez nada de avançado, ele fez a OLL, fez a PLL e fez um sub 4 sem nada avançado na solve dele. Exceto talvez pela X-Cross, mas você pode argumentar que a X-Cross também veio de forma natural. Ou seja, sem tantos elementos de sorte, ele fez um tempo absolutamente incrível, resultando numa média ainda mais incrível. O tempo, como eu disse, foi 3.99 segundos, teve um total de 49 giros, resultando em 12.28 giros por segundo em uma solve sub 4. Falando em solve absurda, vamos agora para mais um sub 4 full step, esse talvez ainda mais bizarro que o anterior. Yi-Heng fez um 3.95 e essa foi a solve que garantiu para ele o recorde mundial de média. Novamente, cruz no amarelo, temos uma cruz relativamente simples. Aqui essas duas peças aqui não estão certas, mas essa aqui pode ser encaixada no meio delas, de forma que elas fiquem certas uma em relação com a outra. Nesse meio tempo, se você encaixar esse par aqui, enquanto você faz isso, você prepara esse par para já ser encaixado na posição certa, e foi exatamente isso que ele fez. R' D, R para preparar, né? Só que ele não faz esse último R, ele faz um F' antes para deixar esse par aqui na posição, faz um R finalizando a cruz, D2, e antes de encaixar esse par, você pode perceber que esse par aqui vai ser formado enquanto você faz isso. Então esse talvez seja o único elemento de sorte aqui na solve dele, né? Então ele encaixa esse par aqui também. Ele percebe mais um par aqui formado, outro elemento de sorte, mas isso são tudo coisas que podem acontecer. Ele vai e simplesmente encaixa esse par. Rotaciona novamente, então duas rotações no F2L para encaixar esse par aqui. O meu LL é relativamente simples, mas nada de tão especial, isso aqui é bastante comum. E, meus amigos, uma PLL R para finalizar a solve. Quando você analisa uma solve dessa daqui, e fez o 2 de AOF, claro, né? Se fosse uma solve que eu fizesse, né? Eu acredito que isso aqui poderia ser um 5 alto, um 6 baixo. Uma solve mediana, assim, de certa forma. Teve alguns elementos de sorte, mas nada de tão absurdo assim para você pensar em fazer um 4 ou até mesmo um 3, que foi o que ele fez. Então eu fico pensando se com essa sorte, né, que ele teve aqui, que não é tão grande assim, essa solve teve 48 movimentos, né, 12.15 giros por segundo nesses 3.95 segundos de solve que teve a duração dele. Se com isso ele consegue fazer um sub 4, eu fico imaginando com um PLL skip, com um last layer skip de repente. Eu não duvido nada que esse menino consiga bater nos próximos campeonatos dele o WR de single, ou até mesmo baixar ali para baixo dos 3 segundos, ou até quem sabe um sub 2 com um pouco mais de treino ali, o WR de single, o que seria simplesmente absurdo de pensar, que é algo que está muito longe da nossa realidade, mas para esse menino pode com certeza ser possível. A quinta solve foi a pior solve dele, com um tempo de 5.99 segundos, o que já é absurdo de pensar, mas é um pouco triste, porque se essa solve tivesse sido um outro sub 5, poderíamos ter a primeira média da história com 5 tempos sendo abaixo de 5 segundos. Tiveram alguns erros de percurso que impossibilitaram isso. Essa média já é histórica de qualquer forma, né? Tivemos o primeiro sub 4 contando da história, a média é abaixo de 5 segundos, né? De 4.5 segundos. Tudo isso já é absurdo. Poderia ter quebrado uma nova barreira, mas sem sombra de dúvidas ele vai fazer isso muito em breve. Ele fez toda essa média no amarelo, essa solve também foi feita no amarelo. E ele fez novamente o Max Cross aqui, bastante simples de ser vista. Essa peça está no lugar, tem esse bloco aqui que pode ser montado facilmente. E você pode aproveitar essa edge para encaixar a edge correspondente ao bloco aqui, bastante facilmente. Então ele faz D2 para preparar para encaixar essas duas peças aqui. O FR' forma o bloco aqui na camada D. E DL' encaixa o amarelo e vermelho e também prepara aqui a X-Cross. Só que ele percebe na inspeção que essa edge também ficaria formada na posição correta dela, o que permite que ele fizesse um pseudo par aqui com esse canto, e é exatamente isso que ele faz. Ele vai encaixar esse par aqui, esse canto aqui como se fosse um par na posição certa dele, porque assim ele consegue formar um segundo par. Ambos no fundo, percebam aqui a importância dessa técnica, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, formando aqui uma espécie de double X-Cross, só que uma delas foi, um dos pares aqui foi um pseudo par, né? Depois ele encaixa esse par aqui, e é aqui que ele tem o primeiro erro, né? Na verdade é no próximo par, né? Ele encaixa esse par aqui naturalmente, e é aqui que ele tem o primeiro erro de fato da solve dele. Ele faz um U aqui, ele meio que se confunde no par, ele faz um R e um R'. Aqui eu acho que ele estava pensando que ele ia fazer o par dessa forma, só que ele estava na posição errada.
E aí ele usa um algoritmo um pouco bizarro para esse par, ele faz um sled aqui na mão esquerda e encaixa esse par naturalmente. Ele faz um U2 para fazer essa OLL, né? Depois de finalizar esse par ele vai fazer a OLL. Ele faz um M aqui, né? Ele ia fazer um R', eu acho, um RW' no caso, mas ele faz um M. Aí ele faz um U', ele volta, percebe o erro dele, faz o R' e aí sim ele finaliza a OLL dele. Faz o U, faz o algoritmo aqui de PLL naturalmente e finaliza aqui a solve. Então tiveram alguns errinhos de execução aí no percurso, tiveram algumas imperfeições que podem ser corrigidas. De qualquer forma, a média já é absurda em si. Mesmo com esses erros, essa solve teve 61 movimentos, resultando em 10.1 giros por segundo, o que é simplesmente absurdo de se pensar, muito além da minha capacidade de imaginar como isso é possível, mesmo errando, fazendo uma solve acima de 10 giros por segundo. Então essa foi a reconstrução dos 5 tempos que resultaram no novo WR de média feito pelo Yiheng Wang, um incrível 4.48 segundos, sem sombra de dúvidas, histórico para o mundo do cubo mágico, e eu tenho certeza que esse menino tem uma carreira muito brilhante pela frente ainda, com muitos recordes que ainda estão por vir, e podem ter certeza que eu vou trazer todos eles aqui para o canal. E o importante de se ver uma reconstrução não é simplesmente o lazer de entender o que ele fez, mas sim o que você pode aprender com essa média. Então deixa aqui nos comentários o que você pode aprender com essa média, o que você aprendeu com essa média que você viu reconstruída aqui no canal hoje. Vou dar uma dica para vocês, o conselho que eu posso dar para vocês, tendo em vista essa média, é que você não precise de tantas técnicas avançadas para conseguir tempos bons, e sim estar extremamente bem adaptado a tudo aquilo que você faz e conhecer muito bem os seus algoritmos, de modo a que todos eles sejam fluidos da melhor forma possível, resultando em excelentes tempos. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo é por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.